Só um instantinho, aí você já compartilha. Aqui está o resultado da sua busca. Quem foi isso, Ana Cristina? Foi você? Não, foi meu celular perguntando, falando que já achou o resultado da minha busca aqui. Ai, meu Deus. Ela é intrometida. Então tá bom. Vamos dar início à banca de qualificação com o tema Escola de Música, proposta para Sorriso, com a aluna Thalia Bertoncelli. Temos como banca externa a professora Daniele Ferraz Garcia e como banca interna a professora Ana Cristina. Thalia, essa ordem ela pode ser alterada, né, na banca final, né, então pode voltar a Dani ou pode voltar a Ana, tá? Você tem 15 minutos para fazer a explanação da sua apresentação, né, do seu tema. Aí, quando estiver faltando 13 minutos, eu te aviso. Faltando 2 minutos, eu te aviso, tá? Aí eu vou deixar minha câmera desligada, né? Aí, a partir do momento que você compartilhar e dar início, eu começo a marcar o tempo. Tá ok? Fique à vontade. Obrigado. Tudo certo aparecendo para vocês? Tá sim. Então tá, vou iniciar então. Tá ok. Boa tarde para vocês. Meu tema de TFG é Escola de Música, proposta para Sorriso, Mato Grosso, com o professor orientador Rodrigo. Conceito do tema. O conceito desse tema, ele está relacionado ao sentido de ensinar a música, que inclui todas as idades, no caso infantil, jovem e adulto. E pode ser por meio de voz ou instrumentos musicais. Está destinado ao ensino da música com aulas feitas por um professor profissional da área. E ela pode ser diversos sistemas, escolares, acadêmicos ou fora dela. Contextualização do tema. A primeira escola particular de música, inaugurada na França, chamada de Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris, onde esse modelo se espalhou por toda a Europa e foi indo para os Estados Unidos, Canadá e Brasil. A primeira escola de música do Brasil, que é a atual, é a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi iniciada por ensinamento de padres, e hoje em dia até mudou, modificando. Até a estrutura mudou. Em Cuiabá, temos a Universidade Federal do Mato Grosso, com cursos de graduação de música, e temos o teatro também, para apresentações de conservatórios, né, que atende Cuiabá e região. E temos também escolas particulares, como, por exemplo, da Terra Beats e a Escola de Música do IGC. Já em Sorriso, temos algumas escolas de música, mas apenas uma se destaca com uma característica de escola, pela fachada principalmente, chamada Tons e Acordes. As outras praticamente parecem uma adaptação de escola, não tem uma característica. A escolha do terreno se localiza na cidade de Sorriso, que está na região norte do estado de Mato Grosso, é da capital Cuiabá. O Sorriso é uma das 10 cidades maiores do estado, que é totalmente planejada, abrange um perímetro grande, tendo Primavera, Caravaggio e Boa Esperança do Norte. Mas, como temos no slide, temos a região do Centro-Norte como área de terreno, localizada na cidade. O terreno está localizado numa zona chamada ZAD 1. Temos como as vias principais, que é a Avenida Natalino João Brescancini, e a via coletora, que é a Rua São Conrado. O terreno ele possui uma área de 1.600 metros quadrados. Aqui temos as imagens físicas do local, aspecto físico do local. E como podemos analisar, é um terreno totalmente plano, temos os bueiros, e a escolha desse terreno também influenciou muito a questão do zoneamento, por ser uma região que
que está propícia a fazer esse tipo de edificação por conta de ruídos, e é uma instituição de ensino, né? O projeto. Temos aqui os acessos, que são por meio das duas vias, que temos os caminhos que dão direção para a recepção, e quem está também no estacionamento possa estar entrando também por outro acesso ali, e temos o acesso também pelos funcionários. A parte de setor público, ela tem 129,6 metros quadrados. O setor administrativo, que está verticalizado, tem 92,5 metros quadrados. O setor de ensino tem 276 metros quadrados. E o setor de serviço é 12,5 metros quadrados, que dá um total de 510,8 metros quadrados. Essa região, esse projeto, a intenção dele foi projetada a setorização por conta da incidência solar. A fachada vai ser totalmente voltada para frente da avenida principal, e ali o jardim central, que ficará temos o jardim central, que será para quando tiver os períodos quentes do dia, possa ter sombra e um conforto melhor para a edificação, para o jardim. A recepção, ela é totalmente revestida de película de vidro, pele de vidro, na sua fachada. Ela é aberta, tendo a visão do externo. Temos os banheiros, que foi pensado de forma de economia do projeto, dando acesso para a recepção e para o ensino. E temos as salas de aula ali, a parte do setor de ensino. Foi pensado num espaço para apresentações, de modo privado, assim, para só familiares, nada público, de grandes pessoas, quantidade maior de pessoas. E temos uma abertura ali de vidro para as pessoas à noite, quando tiver eventos, possam estar vendo ali e dando uma certa atratividade no local. Temos as salas de aulas, que elas são com aberturas de PVC acústico, janelas de esquadria PVC acústico, com cobogós e um jardim ali na janela para dar uma sensação de bem-estar e vegetação. Aí temos a sala de aula prática particular, sala de aula prática de canto, sala de aula prática de teclado, de percussão, guitarra e baixo. Temos o depósito de instrumentos. Temos a sala de aula teórica. Temos uma sala de aula para ensaios e reuniões de instrumental coletivo. Estúdio. Essa parte de ensino, ela é toda térrea, por questão de flexibilidade aos alunos, acessibilidade também. E foi verticalizado também só a parte do administrativo, como foi falado já, e ele vai ficar mais privado, né? Somente os professores e funcionários vão utilizar esse espaço do superior, que temos a sala dos professores, a sala de reunião, a sala administrativa, os banheiros e uma copa. A ideia principal do projeto, que seria o meu partido, é as teclas de um teclado musical. Como mostra no slide, meus estudos iniciais foi feito usando essa característica do teclado mesmo, mas aí eu fui modificando e adaptando para chegar no resultado final, que eu quero trazer uma edificação moderna, contemporânea, para que as pessoas possam estar vendo a instituição, esse local, como uma escola de música de verdade, uma escola de música em si, que elas venham se sentir com vontade de entrar, né, visitar o local e estar ali presente. Aqui é uma visão mais ampla da minha perspectiva. Na parte onde eu ensino, temos revestimentos de madeira. Essa estrutura que é verticalizada é uma estrutura de ACM na fachada. Temos a letra caixa, que é as letras de escola de música, o símbolo da nota musical, iluminado, e a pele de vidro.
Uma observação, essa estrutura verticalizada foi feita janelas basculantes para a abertura dos banheiros e nas outras salas ali, na parte da escada também, com a visão do externo, a partir do vidro, da pele de vidro. Temos a marquise ali na parte da recepção, a letra caixa também, a pele de vidro. Temos ali o lixo, que é acesso pela rua São Conrado, o pórtico de entrada do estacionamento. Aqui é uma perspectiva da fachada principal. A fachada também da fachada principal da rua São Conrado. Uma observação também é a ideia de jardim na frente também, para que os usuários possam utilizar a parte, o público, né, até os alunos mesmo possam estar utilizando esse espaço para estar ali à noite, em momentos de lazer e comunhão. Temos ali uns banquinhos também, né, que as pessoas podem ficarem ali, praticar seus instrumentos, se comunicarem. Aqui é uma perspectiva do espaço de estacionamento. O que podemos ver mais detalhado ali a questão do cobogó com o jardim nas janelas das salas de aula. Ali temos também o jardim central, que podemos ver o pergolado, uns bancos, para que os alunos possam estar usufruindo desse local e tendo seus momentos de comunhão e lazer. Vou soltar um videozinho. Acho que não vai fluir. Obrigada. Ok, Thalia. Você tem mais um tempinho? Você quer falar mais alguma coisa? Não. Não, é só isso mesmo. Joia. Se quiser, você pode tirar a apresentação e abrir sua câmera, por gentileza. Professora Daniele, né? Fique à vontade para fazer... Deixa eu abrir minha câmera aqui, perdão. Fique à vontade para fazer suas considerações. Bom, Thalia, parabéns aí pelo seu projeto. É um tema super legal, né? É diferente até... Acho que dá para a gente contar nos dedos aí as vezes que os alunos apresentaram essa temática, né? Então é bem legal mesmo. Sempre, como de praxe, né? Fazer aquelas ponderações para poder contribuir com o seu trabalho. Vou começar pela parte do texto, tá? Vou vindo numa ordem aqui para não ficar misturado. Lá no seu texto, primeira coisa, elaborar uma revisão ortográfica, assim, de um modo geral, algumas palavrinhas com grafia incorreta, tá? Acentuação, então isso é normal passar aí no nosso olho, né? Vocês não veem às vezes a gente nem também não vê, mas eu peguei ali algumas coisinhas erradas, então fica como primeiro pedido, tá? No seu resumo, lá em cima eu acho que você esqueceu de trocar o título, né? Tá título do trabalho. Não, é o título do seu trabalho mesmo, né? Eu acho que você deve ter pego do modelo que a gente disponibiliza, e aí depois só dá uma trocada, tá? Ainda falamos do resumo, eu achei ele muito mais voltado para uma introdução do que para um resumo em si. Eu sei que às vezes vocês têm dificuldades de entender diferenças entre resumo e introdução, é natural, né? Às vezes até a gente se perde também, mas deixar o resumo mais técnico. Pensa assim, se eu fosse ler um trabalho na internet e eu não preciso olhar o trabalho todo para saber do que ele fala, então faltou deixar mais objetivo o seu resumo. Tá? Então, com isso também rever palavras-chave, porque as palavras-chave, elas são... eu costumo explicar assim para os alunos, imagina que você vai fazer uma busca no Google sobre o seu tema.
e aí você não vai digitar escola de música, você vai digitar um outro tipo de palavra para pegar similaridade, né? Então, são essas palavras similares que seriam as palavras-chave, tá? Aí, realmente, eu acho que precisa de um ajuste, tá bom? Aí, introdução também precisa revisar. A introdução, eu senti ela muito sequinha, muito pequenininha, e faltou desenvolver mais ela. Lembrar de responder as seguintes perguntas na introdução. O que você vai fazer, que é a escola de música, um projeto, na verdade, né? Onde você vai fazer a Cidade Sorriso e por que você está fazendo, então, qual que é a problemática de você estar propondo esse tema e como. O como é a metodologia. Essa metodologia é revisão bibliográfica, visitas em loco, né, entrevistas, não sei. Por via de regra, todo mundo que está no TFG faz revisão bibliográfica, então, né, tem que colocar ali listado o que você fez como metodologia do trabalho, tá? Não é metodologia de projeto, é metodologia do trabalho todo, ok? Aí, o seu texto, eu não vi, assim, coisas graves, para mim foi bem tranquila a leitura, achei que tá super bem formatadinho, só questões, assim, também de imagens, tomar cuidado, as imagens que são de sua autoria, você não escreve fonte autoral, da autora, nada disso, fica sem nenhum tipo de fonte, tá? Eu ia até te questionar nas questões do mapa lá de Sorriso, porque eu vi que você utilizou o Google como uma boa fonte de pesquisa, né? Só que daí eu parei para pensar que talvez Sorriso, eu não conheço a base de dados cartográficas deles, mas pode ser que não tenha realmente, né, esses mapas mais elaborados como a gente está acostumado em ver em Cuiabá. Se tiver, eu estou só, né, apontando, se não tiver, ok, mas se tiver, gostaria que fosse substituído, tá? Se não tiver, ok, segue com esse que você tem, porque a resolução tá boa, eu consegui ler, é só uma questão técnica mesmo, porque muitas vezes esses mapas do Google nem sempre estão refletindo a realidade 100%, né? Então tem essas questões que me preocupam, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu gostei que você fez visita nas escolas, isso engrandeceu o seu trabalho. Deixa eu só voltar meu zoom aqui, que eu estava já no seu projeto. Bom, falando do seu projeto, Thalia, a primeira coisa que eu pensei quando eu abri, pensei assim, Thalia deve ter estagiado a faculdade toda. Porque a gente conhece desenho de aluno quando ele tem prática de escritório ou de estágio, enfim, e a gente também consegue perceber quando o aluno é cru, quando ele não viveu o dia a dia do projeto, porque quando ele viveu, vem um projeto igual o seu, tá super detalhado, na questão técnica, bloquinhos, às vezes, que a gente costuma ver em apresentações mais profissionais mesmo, né? Cotas, assim, super bem detalhadas. Então, eu não tive dificuldade de leitura do seu projeto. Isso, assim, para mim já é um ganho muito grande, porque a maioria das vezes a gente vem e tem muitas dificuldades de leitura do projeto, né? Então, isso, assim, para mim foi um ponto muito forte do que você conseguiu apresentar. Aí eu vou fazer, obviamente, né, as minhas ponderações acerca do projeto que você apresentou, porque a gente também está aqui para isso, né, para não só avaliar essa parte gráfica, técnica, enfim, mas também essa questão de funcionalidade, enfim, conceito, né? Os fluxos em si, achei que separou bem, tá bem ok, né? Não é um projeto muito extenso, pelo contrário, é um projeto super reduzido, então tem os pontos positivos e negativos em fazer isso, né? O ponto positivo é que a gente consegue analisar com mais detalhes. Primeira coisa que eu percebi aqui, seu DML precisa de um tanque, tá? Então dá uma organizadinha. Aí, na questão da implantação, o que eu fiquei analisando? Essa pessoa, para ela entrar ali pelo acesso principal, se ela, por exemplo, estaciona o carro dela ali no estacionamento ficou lateral. Uma coisa que me chamou a atenção é que talvez o seu lixo ele esteja ali num ponto meio importante do projeto. Eu sei que você está um pouco, né, quis deixar tudo meio juntinho ali, mas no meu questionamento ele está numa parte muito importante, porque justamente eu parei o meu carro ali e eu passo muito próximo desse lixo para poder fazer o acesso ali pela sua lateral. Então foi uma coisa que me chamou a atenção. Outra coisa que eu achei que talvez precisa dar uma pensada aí é esse excesso de serviços. Porque eu pensei assim, a primeira vez que eu vou na escola da Thalia,
E aí, o que me direciona eu ir para o acesso principal, que está mais à direita, e o que me direciona a ir para o meio ali, que é o acesso de serviço. A sensação que eu tenho é que ele está meio convidativo, entendeu? Então, eu acho que eu ia querer entrar por ali. E como é uma porta na mesma proporção praticamente da outra, né, no mesmo tamanho, na mesma escala, eu não consegui ver essa hierarquia. Então, talvez privatizar mais esse acesso de serviços, pensar em alguma coisa nesse sentido. E talvez até, estou jogando, tá? Depois você analisa aí com o Rodrigo. Mudar a posição para um local mais reservado. Essa copa aqui embaixo, eu vi que ela, né, lá em cima você repetiu outra copa. Então, daí eu fico pensando, essa copa seria para quem? Para o aluno? Ela é para o funcionário? Ela faz o quê? Porque eu achei ela meio perdida ali no térreo, entendeu? Já que eu tenho ela no superior, eu não entendi muito bem quem que ela está servindo. Então, é mais um questionamento mesmo, tá? Para você pensar aí com o Rodrigo depois, qual é a função dela nesse pavimento térreo, tá bom? DML tem que ter mesmo, então pode manter só colocando o tanque. Ali você tem a oportunidade de pôr janela no seu DML. Eu não vi janela nos banheiros, então tomar cuidado com isso, com o detalhamento disso, né? Na verdade, estou falando da planta baixa, tá? Então, trazer isso bem detalhadinho, bem representado. Continuando aqui. Seu espaço para apresentações, eu achei ele pequeno. Eu sei que a sua escola não é para tanta gente, são poucas salas, mas eu achei essa parte de ensino muito apertada. E eu acho que como professor a gente pode, né, por experiência, aí, falar de que quanto menor a sala, mais essa sensação de sufocamento. Às vezes os alunos muito próximos. Eu não estou nas minhas bancas que eu estou participando falando de pandemia. Eu não sei se eu estou sendo omissa ou se eu estou sendo, não sei, né, acostumada com o que eu já venho nas bancas, mas mesmo assim, independente de pandemia ou não, eu achei suas salas bem apertadas. Eu sei que tem salas para prática particular, mas mesmo assim, né, talvez dar uma ampliada nisso, justamente entendendo o momento que a gente está vivendo. Falando ainda do espaço de apresentações, que eu entendo que ele é um auditório, um mini auditório que seja, precisa de acessibilidade, né? Tem um palco ali que não tem nenhum tipo de indicação de como é que a pessoa sobe, desce. Então, eu sinto falta também de você fazer uma escola 100% inclusiva, porque podem sim, né? E é interessante que existam vários tipos de alunos. Então, a gente precisa pensar em acessibilidade em 100% dos espaços, inclusive espaços que são voltados para o próprio funcionário, porque hoje em dia a gente tem várias leis que elas acabam obrigando o contratante, né, o empregador, a contratar pessoas com algum tipo de deficiência. Então, pensar nisso de uma maneira mais inclusiva. Você tem área para trabalhar mais acessibilidade nas salas, no seu espaço de apresentação, no seu palco. Porque eu fiquei pensando assim, se eu tivesse um filho e ele fosse fazer uma apresentação nessa escola, ia querer levar um pouco da família, né? Talvez os avós, os tios, alguém para poder ver. Então, às vezes a família de 2, 3 alunos já encheu ali o seu espaço de apresentação. E geralmente são recitais, né? São eventos que são todos os alunos que participam. Então, na minha opinião, está subdimensionado. Precisaria aí, talvez, né, ampliar, entendendo que essas apresentações, elas chamam pessoas, elas podem, inclusive, fazer aí um movimento na própria cidade, né, das pessoas terem um evento ali para poder frequentar. Então, realmente, pensar nisso, tá? Uma questão que também me chamou a atenção, saída de emergência, tanto dessa parte do espaço de apresentações quanto no geral, para ver se está atendendo. Por ser uma edificação mais baixa, de apenas 2 pavimentos, acredito que as saídas em si estão ok, mas esse do seu palco, do seu espaço aí, eu fiquei na dúvida se não seria necessário ou aumentar ou fazer 2, tá? Das salas eu já comentei. E, assim, o que eu senti mais, Thalia, é que parece que você ficou com medo, talvez, de dar uma ousada aí nesses espaços interiores, né? De talvez trazer desenhos mais diferenciados para essas salas. Eu acho que como você está trabalhando um projeto voltado para a música, logo, o som, ele é um
uma premissa, né, do seu projeto, eu acho que a Ana Cristina pode falar assim com milhões de vezes mais propriedade do que eu, porque não é a minha área, não sou especialista em acústica, não gosto e eu não minto para vocês, eu detesto cálculo de conforto, tanto térmico quanto acústico. Então vou deixar essa parte para Ana Cristina, mas eu senti falta desse desenvolvimento, apesar, né, de não ser especialista na área, de sentir essa preocupação com questões mais acústicas também, porque muitas vezes a gente tem que ter uma quebra ali na geometria da sala para poder ter um melhor desempenho, né? Então, assim, são coisas que eu acho que agregariam no seu trabalho e que eu senti falta, assim, de ver alguma coisa mais diferenciada nesse sentido. Aí, subindo para o segundo pavimento, né? Piso superior, tá ok, assim, não tem grandes, né? Prerrogativas também. Tudo bem não é que está subdimensionado, mas está bem apertadinho, né? Bem assim, racionalizado. Então, talvez dar uma aumentada ali, por exemplo, naquela sala de reunião. Não sei quantos professores você imaginou que teria, mas talvez não comporte, né? 6 pessoas ali. Você vai fazer uma reunião, o professor, o diretor, talvez uma pessoa da secretaria, já foi ali só 3, né? Então, pensar nisso de uma maneira mais ampla. Mesma coisa aqui, senti falta das janelas representadas corretamente. Sanitários está ok. Parte gráfica, assim, técnica, eu não tenho nada passou, assim, para falar. Sua hierarquia de traços está muito boa, deu para eu entender. No geral, é isso, Thalia. Eu acho que você tem que agora, talvez, explorar mais essas resoluções de detalhes mesmo, né? Principalmente de detalhes acústicos e pensar, talvez, nesse posicionamento de localidade para os funcionários. E uma coisa também, por exemplo, se sei lá, vai ter um professor a cada turno, 2 professores, não importa, mas tem um armário para ele guardar as coisas dele, guardar a bolsa, né, capacete, às vezes que a pessoa vem de moto, enfim. Então, talvez também trazer um espaço para o funcionário de uma maneira mais próxima dos acessos de serviço e mais voltada também para essa parte de guarda de pertences mesmo. Tá? Mas, no geral, é isso. Seu trabalho está muito bom, mas agora precisa, eu acho, que dar ainda mais essa garibada para enriquecer e aproximar mais com essa temática, de certa forma, da acústica, né? Que acaba tendo que ser trabalhada de uma certa forma, tá bom? Obrigada, Rodrigo. Ok. Obrigado, Daniele, pelas considerações. Professora Ana, fique à vontade para fazer as suas considerações. Bom, Thalia, em primeiro lugar, parabéns por estar aqui, né? Foram 5 longos anos aí na faculdade, né? Acho que quando a gente entra na faculdade, a gente não imagina que vai ser tão difícil assim, né? Então, eu acho que todo mundo que chega aqui nessa fase merece os parabéns. Eu tiro o chapéu a todos vocês, inclusive a mim, né? Porque a gente já passou por essa fase, né, Rodrigo e Dani? E não foi fácil para a gente também, né? Mas, enfim, queria te parabenizar também pela sua trajetória acadêmica, né? Sempre foi uma boa aluna, dedicada, esforçada, e isso se refletiu no seu trabalho. É um trabalho que está bem resolvido, né? É um trabalho que está funcionando em relação aos fluxos, é um trabalho que tem também um apelo interessante no que diz respeito à volumetria. Eu achei que ficou muito bonito. Né? Então, assim, você tem vários pontos fortes no seu projeto, né? Às vezes os alunos falam assim, professora, mas na banca vocês não elogiam, vocês só falam mal, né? É porque, na verdade, Thalia, a gente está aqui na banca de TFG para ajudar vocês a enxergar as fragilidades no trabalho de vocês, para que o trabalho fique assim perfeito, né? Vamos ser ousados aí, vamos buscar a perfeição. Então, eu vou fazer algumas considerações aqui em relação do que eu acredito que você possa melhorar no seu trabalho. Você avalia, claro, junto com o seu orientador, a pertinência disso, tá? E eu vou começar pontuando aqui algumas coisas que eu anotei aqui, a professora Daniele já falou, então eu não vou ficar repetindo. Bom, eu vou me atentar àquilo que a professora Daniele ainda não falou, como, por exemplo,
as suas páginas não estão numeradas, tá? É engraçado que muitos alunos, acho que a maioria dos TFGs que eu recebi não estão com as páginas numeradas. Outra coisa que eu não sei se passou batido para mim, mas quando você fala de zoneamento, você fala que o seu terreno está numa ZAD 1. Para mim não veio nenhuma legenda dizendo o que é ZAD 1. Não sei se passou batido para mim, tá? Aí depois você confere direitinho. Em relação à topografia do seu terreno, Thalia, eu acredito que você não conseguiu um mapa, né, oficial da prefeitura, então você pegou aqui uma imagem do Google para produzir esse mapa, mas você tem uma afirmação meio confusa que eu gostaria que você revisse, que ficou assim: a cada 1 metro temos o nível em representação na figura 21, sendo que o terreno de estudo não tem nenhum nível sobre ele. Sendo assim, torna-se o terreno plano, como mostra no corte, tá? Então, eu acho que você precisa rever essa sua afirmação, tá bom? E a impressão que eu tenho, Thalia, olhando as fotos, é que tem uma diferença de nível entre a via e o terreno. Eu tenho a impressão que tem. Eu até acredito que o terreno esteja plano, sim, mas pela foto, por exemplo, aqui na figura 22... a impressão que eu tenho é que o nível está a rua está num nível diferente do terreno. Então, eu gostaria que você verificasse isso, tá? E se fosse necessário fazer o ajuste dessa informação, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o projeto. Eu não tinha identificado o seu lixo na sua implantação, eu identifiquei depois, tá? Então, às vezes, colocar alguma legenda que informe, não sei se às vezes também passou batido para mim, porque é tanto trabalho, né? Às vezes passou batido e eu não enxerguei. Agora eu tô vendo. É que para mim, só dando o zoom, porque estava bem fraquinho, eu não conseguia ler. Agora que eu dei bem o zoom pertinho, sabendo que o lixo está ali, agora eu consegui ver. Então, talvez só ficar um pouco mais legível, porque tem algumas partes no meu PDF, Thalia, que aparece, um exemplo aqui, ó, área verde, tá aparecendo na layer preta certinho, e o lixo tá na layer cinza. Edificação, tá metade da palavra tá com uma layer preta e metade tá com a layer cinza. Eu não sei se é uma falha no meu PDF, que só quando eu aproximo que eu consigo enxergar. Qual é a folha, Ana? Na implantação, na primeira peça gráfica dela. Depois eu te mostro, Rodrigo, se for o caso. Uhum. Te mando um print da minha tela, tá? Você não tem vaga de idoso, né, Thalia? Eu não sei como que é a legislação municipal da cidade onde você está fazendo o projeto, mas independente da legislação, avalia se é pertinente você ter a vaga de idoso, a vaga de gestante, a vaga de moto e a vaga para bicicletas, tá? Eu gostaria que você estudasse um pouquinho melhor sua brise aqui onde você tem esse espaço para apresentações. Porque eu tenho a impressão que em algum momento ali, esse espaço vai receber uma radiação indesejável, tá? Então, faça um estudo melhor dessa trajetória solar, que eu acho que você vai precisar ter brise ali, tá bom? Fraldário. Você não tem fraldário nos banheiros. Em dia de apresentação pode ser necessário. Seus banheiros estão devassados. Eu também acredito que vale a pena aumentar o espaço de apresentações, assim como a acessibilidade desses espaços. Fazer um estudo de visibilidade e de geometria de todos os espaços, principalmente
desse espaço para apresentações, verificar a altura de palco, tá bom? Porque eu tenho a impressão que a plateia está no nível plano, né? Ela não está inclinada, não está elevada. Então, a gente precisa avaliar ali direitinho a questão de altura de palco. Eu acredito que você não vai ter grandes problemas, tá? Inclusive, na geometria dessa forma, ela tem uma geometria bem favorável para a questão acústica, mas como você está fazendo um projeto, né, de escola de música, você vai precisar fazer o estudo de geometria desses espaços, tanto em planta quanto em corte, tá? Inclusive, fazer o cálculo do tempo de reverberação desses espaços, tá bom, Thalia? Pensando aí em todos os revestimentos internos para o condicionamento acústico dessa edificação, e você mostrar um pouquinho melhor como que foi feito o envelopamento da edificação em relação ao isolamento, tá? Então, a gente tem a parte do condicionamento, quando a gente trata a questão acústica dos espaços internos, para que esse som seja um som de qualidade, seja um som inteligível, audível, né? E a gente tem a parte de isolamento, que é a parte onde a gente vai impedir que esse ruído interno incomode os vizinhos, tá? Então, isso você precisa trabalhar, você precisa mostrar melhor, inclusive com alguns dados. Olha, foi utilizado esse tipo de material, porque através desse material eu consigo um índice de redução de ruído de tantos decibéis, tá? Então, isso precisa ficar um pouquinho mais claro. Então, você precisa... a gente entende que agora é a banca de qualificação, né? Aí, para uma banca final, você precisa trazer essas informações, tá? Em relação à cobertura, eu aprendi com o meu colega professor Rodrigo que uma calha central é muito melhor. Aí você avalia com ele, tá? Mostrar na sua planta de cobertura, né, todos os elementos como calhas, hulks, os coletores de água pluvial, tá bom? E daí uma coisa que eu quero trazer para você como contribuição, mas isso aí como que um cliente meu falou para mim uma vez, mas isso é perfumaria, isso não é necessário, né? Mas eu acho que arquiteto tem que fazer perfumaria no projeto sim, tá? Um exemplo, Thalia, ali quando você está na planta baixa, a professora Daniele falou de saída de emergência, tá? Como a sua edificação é térrea, você não tem, assim, muitos problemas em relação à saída de emergência, mas se a gente pegar ali a sua sala de aula teórica e a sua sala prática de guitarra e baixo, as portas estão alinhadas, uma de frente com a outra. A mesma coisa acontece com a sua sala de múltiplo instrumental coletiva com a sua sala de prática de percussão. As portas estão alinhadas frente a frente. Se você puder deslocar, um exemplo, trazer a porta dessa sala prática de percussão, espelhar ela vai sair de frente da outra porta. Então, por que isso, Thalia, que eu tô falando isso? Num momento de pânico, pode acontecer ali um momento de incêndio, de pânico, todo mundo vai sair junto e todo mundo vai trombar naquela saída ali, vai se encavalar. Então, se você desloca um pouquinho essas portas, já resolve. Mas isso é assim, detalhezinho para o seu trabalho ficar perfeito, tá, Thalia? Isso aí é coisa fácil de resolver, que é algo assim, uma atenção a mais que nós devemos ter no que a gente faz o nosso projeto, tá bom? Professor Rodrigo, minhas considerações são essas, né? No mais, eu queria parabenizar novamente você pelo trabalho, Thalia. Muito obrigada. Ok, obrigado, Ana. Vamos só tirar uma foto, né? Que eu estou esquecendo. A Ana Cristina já fica, vamos tirar uma foto, ela já... Você viu como que é? Gente! E deu um sorriso. O bom é que ela tá falando sozinha, porque ela A desligou Ana o Cristina microfone. tá falando, ninguém tá te ouvindo não, doida. Isso mesmo. Eu tenho 3 filhos, Dani, mãe de 3, sempre fala sozinha. Entendi. Tá certo.
Obrigado, Thalia. Eu vou finalizar a banca, né? Eu vou pedir que você saia da sala para eu fazer o fechamento com os professores, tá bom? Obrigado. Agora a gente vai ficar falando de você, Thalia. Ai, meu Deus. Desculpa, você quer falar alguma coisa? Não, tem umas coisas que depois a gente pode conversar. Você, né, professor, daí para decidir. Sim, a gente vai conversar. Mas quer justificar alguma coisa, sim? Alguma coisa? Fica à vontade. Assim, a princípio eu ia colocar os cálculos de acústica, só que eu estava em dúvida em algumas informações, mas eu vou ir atrás certinho disso, né? Uhum. A questão só da representação das janelas do banheiro, eu acho que o Fih deve ter feito errado, mas a intenção é ter janelas no banheiro. Amém. A intenção é ter janela, porque eu lembro de ter falado também. Tem que ter janela. Eu acho que eu fiz uma projeçãozinha, são janelas basculantes, elas Mas são... aí a representação tá incorreta, tá? Então deve ser eu isso vou mesmo. verificar certinho. Então, muito joia. obrigada a vocês. Obrigado. Tchau. Nada, que isso. Tchau. Rodrigues, tem que lembrar de parar a gravação, tá? Ah, sim, vou parar. Eu só dando Tem que parar, né? Senão